Bem, boa noite, pessoal. Boa noite para mim, né? Acho que você deve estar estudando aí de manhã, à tarde, mais ou menos. Hoje eu vou apresentar para vocês duas leis, são bem simples, já envolvem uma parte de cálculo ali, são leis extremamente importantes para a química. São dois químicos aí que têm seus nomes aí. Sempre quando falo em história da química, eles estão envolvidos aí. A gente vai ver a importância dele. Eu gostaria que vocês se manifestassem mais lá no fórum. Pedi isso na última aula, mas a manifestação está mínima ainda. Eu sei que a gente está em um momento bem delicado, mas a gente não tem o que escolher, não tem o que fazer. A gente não pode parar, tá? Eu espero que todos estejam bem aí. Estou sempre à disposição, tá? O que precisarem, se manifestem lá no fórum, ou em alguns fazem aí, mandam e-mail direto para mim. Eu também estou à disposição. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Também a lei de Lavoisier vocês podem encontrar no livro aí como lei da conservação da massa. Deixa eu trocar essa cor aqui. Lei da conservação da massa. E a lei de Proust como lei das proporções constantes, ou lei das proporções definidas, ou lei das proporções exatas. Isso é só questão de nomenclatura. Vamos lá. Lavoisier, no seu tempo ali, na época ali da Europa ali, é considerado um dos maiores químicos do seu tempo. Ele criou algumas nomenclaturas para algumas substâncias químicas. Por exemplo, o oxigênio. É considerado o pai da química moderna do Ocidente. Mas por que eu destaco o Ocidente? Vejam, a história da ciência não se restringe a algumas pessoas, não se restringe a alguns grupos. A mesma pesquisa, por exemplo, que Lavoisier estava fazendo, um russo também estava fazendo. Chegou aos mesmos resultados? Chegou aos mesmos resultados. Mas Lavoisier vivia no coração da Europa. Era lá que estava tendo todo aquele boom científico da época. Logo, as suas pesquisas, os seus resultados foram apresentados lá primeiro. Por isso tem toda essa importância no nome dele. Mas não quer dizer que outras culturas, em outros momentos, estavam fazendo pesquisa. A diferença é que a gente pode colocar que ele estava no momento certo, na época certa, e publicou no local certo. Hoje, por exemplo, qualquer pesquisa que se faça e o pesquisador quer que o meio científico fique sabendo disso, ele deve publicar na língua inglesa. Não tem como. Por quê? Porque todos os maiores pesquisadores do mundo, a língua universal, publicam em inglês, escrevem em inglês, então tem que escrever em inglês. Lavoisier se destacou pelo uso de balanças. Ele fez um uso constante de balanças de alta precisão para a época lá. Ele fazia o que? A anotação da soma dos reagentes. A gente não trabalhou com reações químicas ainda. Mas veja, eu vou ter uma seta indicativa. Tudo o que eu tiver antes dessa minha seta são os reagentes. E o que eu tiver depois são os meus produtos. Então ele fez a anotação disso, a anotação dos resultados da soma dos reagentes e da soma dos produtos. Ele viu o que ele tinha antes e depois o que ele tinha depois. Quanto que ele tinha antes e quanto que ele tinha depois. Se vocês lembrarem, quando a gente estava trabalhando, explicando para vocês sobre transformações químicas ou fenômenos químicos lá, eu sempre dava um exemplo assim, supõe-se que eu queime uma árvore, que eu queime um pedaço de papel. Se for uma combustão incompleta, vai sobrar cinzas ali, mas vai produzir gases nesse meio termo. Mas gás é volátil, vai acabar se desprendendo, vai se perder no meio do ambiente. Não é que vai se perder, é volátil, vai acabar subindo. Mas o que Lavoisier fez? Ele tampou. Ele fez os seus experimentos em suportes fechados, ele controlou o ambiente. Opa, peraí, se eu tenho um pedaço de papel aqui, eu forneço energia, e por acaso eu queime esse papel ou produza alguma reação aqui nesse vasilhame que vai ter uma formação de gás, se essa minha boca do vasilhame está fechada, não tem para onde esse gás ir. Ele vai continuar lá no sistema. Então, eu não sei às vezes o que eu formei, mas o que eu formei, eu sei que está aqui dentro aqui. Está tudo preso aqui dentro. Logo, a massa, ela vai se manter. Os meus reagentes vão gerar produtos, vão gerar substâncias diferentes, mas a massa vai ser conservada. Por que vai ser conservada? Porque não se desprendeu para o ambiente. Aqui eu tenho a reação do carbono-grafite, carbono, reagindo com oxigênio, uma reação de combustão.
tudo que vai ser produzido, veja que não dá para ver direito, tem um gás aqui que vai ser produzido aqui, ele não vai sair para o ambiente. Por quê? Porque está vedado aqui. Logo, a balança ela vai mostrar o quê? O mesmo peso, o que tinha antes e o que tinha depois. Produzir outra coisa, produzir outros gases, normalmente aqui dióxido de carbono. Mas a massa, ela se manteve, o sistema ficou vedado, ficou fechado. Está aqui o grande enunciado da lei de Lavoisier. Vocês até já escutaram, já devem ter visto, com certeza. Só que não conseguiam, acho que na época, correlacionar com o cientista. Olha aqui, em uma reação química em um recipiente fechado, que eu acabei de mostrar, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Deixa eu trocar aqui. Falei para vocês, eu vou ter minha seta indicativa da minha reação. Eu tenho meus reagentes antes e os meus produtos depois. A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Eu tinha determinada substância, reagi, formou-se outra. Se eu tinha 10 gramas aqui antes aqui, eu vou ter 10 gramas depois. Talvez aqui não está dando para ver por causa da webcam. Mas tá, olha aqui um exemplo. Tem outra forma de se dizer, mas acaba que é o mesmo conceito. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. A massa que eu tinha antes, ela não se perdeu. Ela apenas se transformou. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu trocar essa cor aqui. Pera aí. Aqui, ó. Na minha substância, o que eu tenho antes são os reagentes, o que eu tenho antes são os produtos. Se eu tenho 10 gramas antes, eu vou ter 10 gramas depois. Não se perdeu, apenas se transformou. Então, nada se perde, nada se cria, apenas tudo se transforma. A massa foi mantida. Olha aqui uns exemplos bem práticos. Eu tenho carbono grafita, uma substância, reagindo com oxigênio. Eu tenho o quê? Eu tenho 3 gramas de carbono aqui, reagindo com 8 gramas de oxigênio. Eu sei que eu vou formar uma substância chamada gás carbônico. Quanto dela que eu vou formar? Opa, eu formei outra substância, mas a massa do sistema não se conserva? 3 mais 8 deu quanto? 11. Posso alterar as proporções. Eu posso estar reagindo aqui, por exemplo, 6. É outra lei que a gente vai ver depois aqui. E aqui, 16. 6 mais 16 aqui vai me dar o que aqui? 22 gramas. O que eu tinha antes, eu vou ter depois também. A mesma massa, a massa se conserva. Eu tenho mercúrio metálico, 100,5 gramas aqui, reagindo com 8 gramas de oxigênio. Vou formar o óxido de mercúrio. Quanto? 108,5. Se eu desse para vocês aqui, por exemplo, eu não dei a massa de oxigênio que está reagindo, mas eu dei a massa do que ia formar e de apenas dos reagentes, 100,5, e formou 108,5. Teria como descobrir quanto é que é do oxigênio. É só fazer a diferença aí. Nitrogênio aqui, ó, reagindo com oxigênio, 7 aqui e 8 aqui. 7 mais 8 dá quanto? 15. A massa se mantém. Água, isso aqui eu tenho a decomposição da água. Eu tenho a água se decompondo, formando hidrogênio e oxigênio. Eu tinha 9 gramas de água, se decompôs, formou 1 grama de oxigênio. Opa, se eu sei que a outra substância só vai ser oxigênio, só é essa possibilidade, e eu tenho 1 grama já de oxigênio que formou, quanto que obrigatoriamente eu vou ter que formar? Se já formei 1 aqui, falta quanto para dar 9? 8. É assim que funciona. Veja aqui esse exemplo aqui. Eu tenho o meu sistema aqui. Eu vou começar aqui e botar alguma coisa aqui para reagir. Veja que esse sistema está todo fechado. Não tem para onde fugir. Não tem para onde o sistema fugir aqui, ó. Está todo vedado. Então, o que vai se produzir aqui, se eu vou formar um gás aqui, por exemplo, não tem para onde ele fugir. Ele vai ter que se manter no sistema. E, de fato, foi o que aconteceu. Reagiu. O gás teve para onde fugir? Não. Então, se na minha balança aqui está mostrando 9 gramas, aqui vai mostrar quanto? 9 também. Mas e se esse sistema tivesse aberto? Aí eu teria vazamento de um gás aqui. E não teria como eu auferir aqui a massa da minha ração do que eu acabei formando. A próxima lei para vocês, lei de Proust ou lei das proporções constantes, também chamada de lei das proporções definidas ou lei das proporções exatas. O que é que essa lei diz?
que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Essas leis, para vocês, eu só estou apresentando elas. Elas têm uma importância bastante grande quando a gente for ver estequiometria, balanceamento de reações químicas. Aí elas vão ser bastante relevantes. Vejam aqui, ó, no exemplo aqui da decomposição da água. Eu tenho uma massa de água, quanto? 4,5 gramas. Eu vou decompor ela. Nessa minha decomposição eu vou formar o quê? 0,5 gramas de hidrogênio e de oxigênio, 4 gramas. Se eu fizer essa divisão aqui, 0,5 por 4 aqui, é porque aqui está decimal, em fração aqui, vai me dar quanto? 1 sobre 8. Dá para dividir? Dá, mas é melhor manter desse jeito aqui. E se por acaso, agora eu não tenho mais 4,5 gramas, eu tenho quanto? 9. E a massa de hidrogênio eu tenho 1. E a massa de oxigênio, 8. É aquela mesma aqui, ó, que a gente viu aqui, ó. Se mantém. Deu quanto aqui? 1 sobre 8, 1 sobre 8. Mas, vejam, perceberam que eu fui direto? Mas vejam aqui, o que foi que aconteceu daqui para cá? De 4,5 para 9, de 0,5 para 1, de 4 para 8. Eu dobrei. Mas a relação entre eles se manteve. Se eu dobro a massa de água inicial, a massa dos meus produtos ali vai ser dobrada também. Eu mantenho a proporção. Vejam, daqui para cá, o que foi que aconteceu? 9 para 18, dobrei também. Daqui para cá, a mesma coisa. Vejam que eu estou mantendo a proporção. Isso aqui é apenas outra relação, mas as relações entre a massa e o produto elas vão se manter. Se você dobra a massa de uma substância que está decompondo ela, por exemplo, os seus produtos, você vai dobrar também. Se for triplicado, triplica também e por aí vai. Você consegue manter uma proporção. É mais fácil entender essas leis aqui quando a gente faz alguns exercícios sobre elas. É através de cálculos. E são cálculos simples. No geral aqui é soma, subtração e divisão. Vejam, eu estou reagindo magnésio com oxigênio. E vou formar o que? Óxido de magnésio. Aqui estão as duas leis. Eu tenho 24 gramas de magnésio reagindo com 16 gramas de oxigênio. Aqui já está o valor. Mas como é que eu descobriria? 24 mais 16, 40. O que eu tinha antes, a soma dos meus reagentes, se for 1, se for 2, se for 3, se for 4, se for 5 reagentes, a soma deles vai dar o quê? Igual a soma do meu produto, que no caso aqui é quanto? 40. Espera aí, deixa eu apagar essa tela. 40. E vamos... Não, outra cor aqui. E nesse caso aqui agora, eu não tenho mais 24 gramas, eu tenho quanto? 48 gramas. Vou reagir com uma certa massa de oxigênio, mas eu não sei qual é essa massa. Eu tenho que descobrir ela. Vou formar quanto de óxido de magnésio? Também não sei, porque eu não sei a massa de oxigênio. Mas percebam, eu já consigo encontrar alguma relação nessa tabela? De 24 para 48, o que foi que eu fiz? Dobrei. Ah, sim. Mas se eu dobrei a massa de magnésio, eu também tenho que dobrar a massa de oxigênio. Se aqui é 16, aqui embaixo vai ser quanto? 32. Ah, sim. Olha só, daria para encontrar a massa de óxido agora, de magnésio? Dá. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso somar 48 mais 32, que vai dar quanto? 70, 80, que vai dar 80. Ou, se eu dobrei daqui para cá, daqui vai fazer o quê? Dobrar também. E por aí vai. Pronto, vocês encontraram a primeira relação. E essa daqui, a próxima aqui. Agora eu não sei a massa de magnésio, mas eu sei a de oxigênio. E a de óxido de magnésio? Aqui eu também não sei. Vou trocar essa cor aqui, ó. Vejam, qual a única relação que eu posso ter daqui para cá? Essa aqui, ó. De 16 para 4. Qual a relação que vocês conseguem observar? Eu dividi 16 dividido por 4. Eu dividi isso aqui por 4. Está aqui uma relação. Opa, se eu dividir a massa do oxigênio aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a divisão
da massa do magnésio também. E eu não dividi por 4, aqui eu também devo dividir por 4. E 24 dividido por 4 vai dar quanto aqui? Vou botar aqui na frente, ó, 6 gramas. Ah, então já tem uma massa do magnésio e já tem uma massa do oxigênio. Dá para encontrar a massa do que vai ser formado? Dá. Eu posso fazer também a divisão ou eu posso fazer a soma. Eu fazendo a divisão, eu vou pela lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, eu devo manter a proporção. E se eu fizer a soma aqui, eu vou pela lei de magnésio. O que eu tenho a massa dos meus produtos tem que ser a massa dos meus reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. 6 mais 4 aqui vai dar 10. E 40 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 10 também. E essa daqui, professor? Olha só, vou mudar a cor aqui, vou botar isso aqui. Eu tenho que encontrar uma relação também. 360 para 24, 24 para 360. Qual é a relação possível que tem aqui? Vejam, se eu pegar, depois vocês fazem esses cálculos aí, mas nos exercícios que eu mandar, vocês vão ter que acabar fazendo. Se eu pegar 360 e dividir por 24, eu vou encontrar um valor igual a 15. Então, 360 dividido por 24 dá 15. Então, se eu tenho 15 vezes 24, vai dar quanto? 360 também. Então, de 24 para... Então, quantas vezes eu multipliquei o 24 aqui? 15 vezes. 24 vezes... Vou botar aqui, ó. Ah, vocês estão entendendo os cálculos. 24 vezes 15, 360. Se eu multipliquei de 24 vezes 15, o 16 eu também tenho que multiplicar por quanto? Por 15. Então, 15 vezes 16 aí, ó, vamos fazer aqui, ó. 15 vezes 16, ó. 6 vezes 5 aqui vai dar 30. Vou para cá com 3, ó. 6 vezes 1, 6. Com 3 lá, quanto? 9. E 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Quanto é que eu vou obter aqui? 0. Logo com 5 aqui vai dar 14. E 1 para cá. 2. 240. Então, 16 vezes 15 deu quanto aqui? 240. Eu consigo encontrar a massa de óxido aqui, de magnésio, consigo também. Ou eu posso multiplicar por 15, ou eu posso simplesmente fazer o quê? Somar esses dois aqui. 360 mais 240 vai dar quanto aqui? 300, 500, 600. Essa vai ser a massa que vai ser formada. Então, são alguns cálculos simples ali. Mas a tabela, normalmente, ela não vai dar todos os valores. Ela dá uma primeira relação. E a partir dela, você consegue encontrar as demais. Então, para a lei de Lavoisier, é isso. Próximo agora são exercícios. Veja que o nosso conteúdo, ele só está acumulando. A cada aula eu vou passando mais e vou passando mais. Então, à medida que forem surgindo dúvidas, ou alguma pergunta, algum conceito diferente que vocês queiram ter, ou podem mandar direto por e-mail, ou podem perguntar lá no fórum lá. Lembrando que não há nenhum tipo de pergunta idiota ou pergunta burra. Pergunta, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês que possam surgir. No mais, é só isso.